Hi everybody, meu nome é Nelson, eu sou professor de inglês e hoje eu quero falar sobre as estratégias que você tem que usar para interpretar textos na prova de inglês do vestibular. Você sabe que aquilo que você faz no seu curso de inglês, aquelas questões referentes à gramática, transformação de voz ativa para voz passiva, do discurso direto para o discurso indireto, lacunas para que você preencha com o tempo de verbo correto, nada disso cai no vestibular. O que é que cai no vestibular de inglês? Cai leitura e interpretação de textos. Para que você interprete um texto em inglês, nós temos algumas sugestões e algumas estratégias que você pode aplicar. Por exemplo, fazer não uma, mas duas leituras do texto. A leitura inicial seria uma leitura bem superficial, que nós chamamos em inglês de skimming. Sabe aquela brincadeira de jogar uma pedrinha na água para que ela quique antes de afundar? Essa brincadeira em inglês é chamada de skimming stones. Então já deu para perceber que skimming tem a ver com superfície. O skimming de um texto é uma leitura superficial, rápida e na qual você vai adquirir conhecimento do assunto do texto, o público-alvo do texto, qual é o posicionamento do autor, o texto é opinativo, ele não é, o texto é um poema, é um anúncio, é uma charge, uma piada, tudo isso você pega fazendo rapidamente um skimming. Segundo momento da nossa estratégia para que você faça a prova de inglês, seja discursiva ou seja múltipla escolha, você deve ler as questões. Faça também um skimming das questões, sejam elas discursivas ou de múltipla escolha, você deve dar uma lida rápida nas questões para saber o que o examinador cobrou, o que você tem que saber em relação ao texto. A partir daí é que você parte para a terceira etapa. Na terceira etapa você vai ler a primeira questão e vai voltar ao texto para procurar a resposta. Essa volta ao texto e essa leitura mais aprofundada do texto é o que chamamos de scanning. Scanner é aquela máquina que lê e traduz para o computador uma foto, um texto. Pois é, ela lê detalhadamente, pixel por pixel, uma foto. É a hora de você ler detalhadamente, é a hora de você fazer uma leitura mais aprofundada do texto, porque agora sim você está procurando a resposta das questões. Naquele primeiro momento em que você fez o skimming, ou seja, você leu rapidamente o texto, você provavelmente se deparou com palavras que não conhecia, expressões que não fizeram sentido para você e até um parágrafo inteiro que você não entendeu direito. Isso é normal, é natural e não é motivo de pânico. Você, na prova de inglês, não se tem a expectativa de que você saiba o vocabulário todo. O que se espera é que você saiba compensar com o que você sabe aquilo que você não sabe, via dedução. Tenho aqui como exemplo o primeiro parágrafo do texto que caiu na Universidade Federal Fluminense, prova de 2010, essa mais recente. Dizia o primeiro parágrafo: Many believe that the world is experiencing a mass extinction of cultures and the loss of one culture, the collective intellect, memory and the values of a people transmitted from one generation to the next through language, stories and art and other objects, is as profound as the loss of a biological species. Sobre esse primeiro parágrafo, o examinador propôs uma questão. According to the text, what does it mean when one culture vanishes from the earth? Imagine que você não conheça o significado da palavra vanishes. Pânico? Oh meu Deus, errei a primeira questão? Não. Se você sabe todo o resto, e se você teve um entendimento, pelo menos geral, do primeiro parágrafo do texto, você é perfeitamente capaz de responder a esta questão. Basta que você faça algumas perguntas básicas para tentar não adivinhar, mas deduzir o significado de vanish. Vamos lá. O que é vanish? É um verbo? É um adjetivo? É um substantivo?
no encaixe da frase, na colocação na frase e até por causa do ES da terceira pessoa, você percebe que vanish é um verbo. Se é um verbo, ele tem um sujeito. O sujeito é one culture. Se a gente lembrar do primeiro parágrafo, lá eles falam da extinção de culturas. E diz o primeiro parágrafo que quando uma cultura se extingue, a perda é tão ruim quanto a perda causada pela extinção de uma espécie biológica. Outra coisa que dá uma boa dica é o vanishes from the earth. A preposição from dá a ideia de origem. Quando uma coisa vanish from the earth, vanish da terra, o que você conclui? Já chegou à conclusão, não já? Já deduziu o que é? Então, vanish significa desaparecer, sumir, extinguir-se. Então, o que o examinador queria saber? De acordo com o texto, o que significa quando uma cultura desaparece da Terra? E aí, isso está muito claro, isso está escrito claramente no primeiro parágrafo do texto. O texto compara a extinção de uma cultura com a extinção de uma espécie biológica. O que eu estou querendo dizer é que você pode, com o que você sabe de inglês, deduzir aquilo que você não sabe, a ponto de responder com clareza e com exatidão a uma questão proposta por um examinador do vestibular. Obrigado por hoje. Thank you very much. See you soon.